Olá, você está no podcast do Música em Rede. Meu nome é Rico Manzano. Eu sou Rodolfo Lacerda. Música em Rede é um canal de notícias e entrevistas sobre o mercado da música. Além do podcast, estamos no Instagram, Facebook, @Música em Rede Oficial e YouTube, com vídeos de todas as entrevistas realizadas. Hoje o nosso papo é com a Cissa Pereira, que é gestora de políticas públicas, empreendedora, pesquisadora cultural e sócio-proprietária da produtora artística e cultural Zeferina Produções, que gerencia carreiras, projetos e faz representação comercial de artistas. Já geriu carreira de sucesso como a das Bahias e a Cozinha Mineira, Zé Manuel, Lued Luna e outros projetos de destaque. Ela é idealizadora da rede de empreendedores Afrotrampos. E com o Marcelo Rocha, que é fotógrafo, ativista em educação, negritude e mudanças climáticas. Foi conselheiro municipal de juventude de Mauá, participou das ocupações estudantis em 2015 e 2016, representando os estudantes na relatoria da ONU e Conselho Nacional do Ministério Público. Atuou no projeto Arte e Cultura na Medida, com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na organização Ação Educativa, onde fez a curadoria das mostras Humano Cidade, Olhares Além da Medida e Quebrada, São Paulo na Visão dos CRIA. Olá, Cissa, olá, Marcelo, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Rico, Rodolfo. É um prazer estar aqui de novo falando contigo, falando com esse grupo incrível, tamo aí. Boa. Olá, Rico, olá, Rodolfo. Prazer estar aqui ao lado da Cissa, que tanto admiro. Bora nós aí. Legal. Bom, obrigado por aceitar o convite do Música em Rede para participar do nosso podcast. E hoje o nosso tema é produção cultural e políticas públicas nas periferias. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta então, pessoal. A gente sabe que vocês são bastante atuantes em projetos voltados principalmente às periferias, né? Nós vamos falar mais para frente dos festivais e de outros projetos que vocês estão idealizando e produzindo, mas antes, sobre a atuação do Estado em si, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Vocês estão vendo ações de políticas públicas voltadas à música, à cultura nas periferias nesse momento? Tem sido efetivo de alguma forma? Vamos entender um pouquinho disso de vocês. Rodolfo, a gente vem já de um histórico de políticas públicas culturais, né, de uma negligência, na verdade. O Brasil ainda está engatinhando nesse quesito de compreender a magnitude, né, o impacto que as políticas culturais elas têm, não só para a questão do capital cultural, mas também pelo impacto econômico. São Paulo tem uma trajetória de uma abertura para pensar políticas públicas, principalmente linkando e interseccionando com impacto social, interseccionando com juventude e periferia. A gente vem aí com exemplos como os editais do programa VAI, que agora já tem o VAI 2, que é o Programa de Valorização para Iniciativas Culturais Periféricas. Então, são para jovens periféricos, tem um recorte ali. A gente tem também o Fomento à Periferia, que foi um edital conseguido através de muita mobilização, né, dos movimentos de cultura. E nesse momento de coronavírus, a Secretaria Municipal de Cultura lançou alguns editais focados em casas de cultura, bibliotecas, centros culturais, onde os artistas eles fazem lives, né, nas redes sociais desses equipamentos culturais, e de alguma forma eles conseguem aí uma graninha para poder pagar as contas. É um valor simbólico, é R$700, não é o valor de um show, né? Mas isso tem mobilizado alguns artistas, enfim, e também dentro de um âmbito maior do que a música, porque você tem ali contação de histórias e outras áreas artísticas que podem ser contempladas pelo edital. Porém, a gente está falando de uma linguagem, né, que é uma linguagem muito específica, uma política pública que ainda tem dificuldade de comunicar na periferia por conta da burocracia. Então, por mais que ela exista, ela ainda não assiste, né, todos esses artistas que precisam desse apoio nesse momento. E nós estamos falando de São Paulo, né? Você está falando da cidade de São Paulo, né? São Paulo capital tem desenvolvido, o Estado não se pronunciou até o momento, tem um projeto de lei, os movimentos culturais estão tentando, né, martelar, para que a gente tenha um auxílio, né, para os artistas e também para todo esse ecossistema, né, da produção cultural, mas ainda é uma ideia, a gente ainda não teve nenhum posicionamento direto, não que eu saiba nesse sentido. Então, tudo está bem, assim, oscilando no sentido de pensar possibilidades, principalmente para artistas periféricos, pretos, que não são
desse mercado, né, que já rentabiliza com marketing, com marcas, com, enfim, lives pagas e afins. E desses projetos que você falou do município de São Paulo, eles já estão acontecendo? Já teve o chamamento, já teve o resultado, o dinheiro já entrou, as pessoas já estão produzindo? Como é que está isso? Sim, esse edital para as casas de cultura e bibliotecas, ele está aberto até dia 1º de setembro. Os resultados são quinzenais, então você se inscreve hoje, daqui 15 dias você tem respostas, né, de interesse. Os gestores dos centros culturais, das bibliotecas municipais, eles têm aí acesso às inscrições e selecionam de acordo com o perfil de cada equipamento. Muitas lives já estão acontecendo nesse sentido, então tem tido alguns resultados positivos, apesar da questão da comunicação ainda não ter sido efetiva, então a maioria da população ainda não sabe que esses editais estão acontecendo. Legal. Marcelo? Eu acho que eu estou caminhando na mesma perspectiva da Cissa, porque eu acho que o problema de política pública é um problema estrutural, né? Eu pude trabalhar no poder público, eu trabalhei um tempo na Secretaria de Cultura de Osasco, e nessa minha passagem por lá, uma coisa muito evidente que a gente sempre via é o quanto os artistas de periferia eles já são retirados das políticas públicas, né? Então, eu acho que a pandemia, mais do que apenas piorar essa situação, ela começa a revelar como essa situação era dada, porque a gente vê até algumas movimentações de algumas secretarias de cultura no país, só que são movimentações para manter grandes artistas que estão em circulação já desses estados, desses municípios. E isso é um problema, né? Porque novamente a gente vê uma estrutura se mantendo na forma que a política pública é executada. Então, o que eu tenho visto, para além da cidade de São Paulo, mas em outros estados, é isso se efetivando cada vez mais. Então, cria-se iniciativas, mas muito mais no lugar do simples entretenimento com grandes artistas do que no lugar de geração de renda. Então, eu acho que hoje uma preocupação para nós do setor cultural é como a gente consegue também gerar renda, porque a cultura periférica ela não somente entretém, mas ela mantém vidas, ela mantém pessoas. Os baile funk, que é uma cultura de periferia, movimenta todo o mercado financeiro, econômico, cultural nas periferias, os dance hall, as batalhas de rima, os slams. Então, uma grande preocupação hoje é como executar políticas públicas para a periferia, que tem uma política alocada muito no lugar do território e das ruas. Então, essa política pública quase nunca é pensada, porque é uma política pública que não trata apenas de espaços, mas o espaço de movimentação cultural de periferia quase sempre são as ruas, as praças, os botequins, que são coisas que hoje não estão acessíveis. Então, acho que a preocupação vem muito nesse lugar, né, de como pensar nessas pessoas que não estavam cadastradas em programas, às vezes não estavam credenciadas enquanto artistas para o município, mas que viviam de arte. As pessoas que vendiam zine aqui, que faziam sarau, que ganhava, 20 conto no final de uma batalha de rap. Então são gerações de renda que estão paradas, né? A informalidade, né, Marcelo e Cissa? A gente também vem observando que todos os editais eles requerem um número padrão, né? Digo, padrão dos editais de certidões de empresa envolvida, inclusive nome limpo, no bom sentido da coisa. Se você não tem aquela certidão e não tem dívida, débito com a União, se você tiver débito, você não consegue contratar com o poder público. Então, acho que nesse sentido eu vejo aí que também tem uma barreira grande para os trabalhadores da cultura periféricos de conseguirem se inscrever. Primeiro porque também nem todo mundo tem acesso a essa montanha de documentação, tem empresa aberta. Tudo bem que eles estão liberando por CPFs, mas eles também pedem toda a documentação do CPF, a certidão, que é super complicado, assim. A Cissa, que trabalha bastante com esse lance assim, de digital, deve estar vendo que não é uma coisa simples, né, da gente conseguir apresentar. E como o Marcelo falou, acho que também é interessante, tem esse outro lado do setor cultural que ele, de fato, é bem informal. E as lives aí, isso não está conseguindo cobrir esses profissionais também, né? Pelo que eu entendo, assim, a gente tem dois momentos importantes para pensar em política pública. A gente tem esse momento emergencial,
onde a economia ela se mostrou uma coisa completamente diferente, né? As relações econômicas mudaram de uma hora para outra e precisa existir ações bem pontuais, emergenciais, e existe também as políticas públicas, como o Marcelo falou, que elas precisam vir para a longo prazo, para o desenvolvimento de médio e longo prazo, que vai, enfim, desenvolver muito mais do que aquela ação pontual o resultado econômico que ela vai dar é muito maior do que só de uma ação pontual, ela reflete em muitos outros lugares. E é isso, acho que nesse momento a gente tem essa preocupação de pensar o que está acontecendo de uma forma emergencial, mas como equilibrar isso para que não se perca as ações de médio e longo prazo, né? É verdade, só estancou o problema, né, gente? Já, na verdade, tudo que tá crise estancou o que já vinha acontecendo, né? Sim, a sujeira Exatamente. do tapete foi para fora, né, gente? Sim, e eu acho que por isso que uma coisa muito relevante que a Cissa trouxe é essa pressão que a gente tem feito também nas casas legislativas, né? Porque a gente tem que utilizar desse momento de crise para conseguir pensar esse futuro próximo, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. E tem muitos artistas já passando por questões financeiras gigantescas. Hoje mesmo, uma artista do Paraná me procurou porque estava internada, passou por N situações e não tem nenhum tipo, porque ela não tem como fazer show, não tem como fazer live, e aí não tem questão de previdência, etc. Então está passando por uma situação extrema de necessidade. E de pensar o número tão grande de artistas, né? E questões de saúde mental, tantas coisas que vêm nesse combo, né? Pra gente pensar os artistas de periferia e como eles se relacionam. Então, nossa pressão no legislativo e no executivo é para que a gente pense também em políticas de médio e longo prazo. A gente precisa do agora, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia, né? Se a pandemia durar 1 ano, 2 anos, pode ser que a gente viva um colapso no setor cultural também. Então a gente precisa pensar de como a gente intervém politicamente nesses setores para que haja um processo efetivo, né? Legal que você falou disso, né, Marcelo? Porque realmente, para você fazer uma live, que basicamente é isso que se tornou hoje em dia o mercado da música, de alguma forma, a forma de monetizar, seja um curso, seja uma apresentação, seja um talk, seja o que for, você precisa ter uma internet relativamente boa. E isso você já acaba excluindo não sei quantos % da galera. A gente tem a naturalização do digital, mas a gente esquece que nem todo mundo tem esse acesso, né? Para você fazer uma live, você tem que ter no mínimo um celular de qualidade, uma internet de qualidade, uma energia, e a gente ainda tem lugares que a gente não tem energia elétrica no Brasil. E também não tem uma estrutura mínima para você fazer uma live, né? A gente está falando de casas com um cômodo, com 10, 12 pessoas. E quando a gente fala de um artista periférico, que majoritariamente está em situação de vulnerabilidade, poucos são os que ascenderam, a gente não fala só dele ascender, a gente fala da família dele. Porque ele é o artista que paga a conta do irmão, que paga a conta do tio, da tia, que paga todos os remédios da família. Então a gente está falando de ecossistemas que estão atrelados à rentabilização desse artista, que nesse momento de coronavírus a gente não tem perspectiva, e é nítido que a gente vê acontecendo o boom das lives pagas, das marcas colocando dinheiro nessas lives, mas esses artistas que estão fazendo essas lives são os artistas que estão aí no mainstream, que conseguir morder aí seus 100 mil reais, 200 mil reais em uma live. Agora, esses artistas periféricos que estão aí nesse mainstream, né, que a gente fala, e que também estão começando, muitos não vão conseguir seguir com a carreira artística. Muitos vão desistir dessa carreira artística, porque antes já era um dilema adentrar no mercado. Imagina agora que a necessidade essencial gritou novamente, né? Porque a gente está falando de editais, como vocês pontuaram, existe um termo na política pública que é a publicidade, mas não no retorno do marketing, a publicização das informações para que as pessoas acessem os direitos. E a gente não tem isso no Brasil. A linguagem ainda é arcaica, a documentação é extremamente burocrática, o sistema é um sistema pouquíssimo intuitivo. Então, assim, quando a gente fala de lives a R$700, que se você para ver, nem todo mundo vai conseguir acessar essa live, e ainda assim não é um dinheiro absurdo, não é muita grana. Esse artista, para ele acessar, ele tem que estar no mínimo atrelado a uma produtora. E ainda a gente não tem
esse processo aí muito comum de ter produtores pretos. Eu e o Marcelo somos exceções, que estão aí abertos a dialogar com esses artistas, né? O mercado virou realmente uma busca por estrelas. Então, quem são esses artistas que estão na vulnerabilidade, que conseguem ter a assistência de um produtor? Porque por mais que ele tenha a conta no Banco do Brasil, ele não vai saber se inscrever porque ele não sabe tirar uma certidão, ou porque ele não tem, por exemplo, não teve uma educação de qualidade que permitisse ele acessar uma linguagem digital, porque a gente está falando de linguagem, a gente está falando de um texto que precisa ser coerente. Então, são muitas vulnerabilidades que vêm à tona nesse momento. Exato, e também da distribuição disso, né? Porque quando a gente pensa um valor como esse, imagine que se ele chamou um produtor para ajudar, ele vai dar uma parte pro produtor, e aí ele tem que dar uma parte para tal. Aí o menino que emprestou a internet para ele fazer a live, ele vai dar mais um pouco. No fim, o valor é mínimo ali, sabe? Porque também tem uma estrutura, assim como as grandes, ele vai ter que fazer uma estrutura. A gente estava pensando algumas coisas pro Favela em Casa e foi conversar com o pessoal lá da favela do Totó, no Recife. A menina falou assim, não, eu que sou a produtora, eu vou levar meu celular lá na casa da mina, e aí a gente vai e faz a live lá para a artista conseguir fazer. E a artista tem 100 mil visualizações no Spotify. Só que ela não tem um celular. O celular que ela vai fazer a live é da produtora, sabe? Então, tipo, são outras relações sociedade, né? Bom, então vamos falar agora um pouquinho dos projetos que são idealizados e produzidos por vocês, né? Vocês estão à frente de festivais, de projetos culturais legais. Contem pra gente um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem um projeto paralelo, né? Além da produtora que eu toco, que é a Zeferina Produções, que é o Afrotrampos, que surgiu desde 2017 através de uma rede no Facebook, em que tinha a intenção de unir pessoas pretas ali dentro da área profissional, do mercado de trabalho, coisas desse tipo. Quando surgiu o coronavírus, a gente mobilizou 2 ações pelo Afrotrampos. O primeiro foi um mutirão de marmitas para pessoas em situação de rua, porque a gente percebeu que nesse momento Bom Prato ia fechar, então essas pessoas que estão lá na ponta iam sofrer um pouco mais, então a gente pensou em garantir ali um almoço mínimo para essas pessoas. Rolou todo o mês de abril e foi bem legal. E um outro braço foi a pesquisa Coronavírus e Empreendedores, que foi feita entre o Afrotrampos e o Desabafo Social, onde a gente mapeou esses afroempreendedores e entendeu como eles estavam nesse momento. E aí a gente percebeu que o clima era muito tenso. Muitas empresas e pequenas empresas, e quando a gente fala de afroempreendedores, a gente não está falando de pessoas com empresas extremamente consolidadas. A gente está falando da galera que é barbeiro, que faz trança, que vende produtos afro, que faz, assim, ainda estão nesse mercado informal, porque foram empreendedores com renda até R$2.000 que a gente, de alguma forma, priorizou para essa ação. Não necessariamente é que precisam ter uma MEI aberta, né? Exatamente. Muitos não têm MEI ainda, que são os trabalhadores informais, que estão ali no seu dia a dia vendendo. Por exemplo, a gente encontrou pessoas que são peixeiros, tem as suas mini peixarias ali em cidades litorâneas. E aí são pessoas que não estão conseguindo vender, que precisam de turista, que precisam dessa mobilização da rua, e que sustentam famílias, né? E aí, a partir disso, a gente pensou em startar um projeto da produtora, da Zeferina, que a gente já tinha ideia de realizar, mas era um projeto offline, que era para acontecer na rua, que era o Xepa Festival, que já tinha esse recorte de linkar música, arte e sustentabilidade com recorte periférico. E aí, a partir disso, a gente pensou, por que não fazer o Xepa acontecer online, com o intuito de arrecadar, né, uma grana para esses pequenos empreendedores que responderam à pesquisa. Então, a gente selecionou 10 empreendedores, fez uma conversa com todos eles, entendeu o perfil, as necessidades, eles toparam participar da campanha, e a partir do Xepa, que rola todos os domingos, com atrações artísticas, bate-papo, práticas esportivas e tudo mais, a gente tenta arrecadar esse valor e, para além disso, ofertar uma mentoria, porque a gente está falando de uma outra perspectiva, né? Não é a perspectiva de salvação, né, de você dar o dinheiro para a pessoa, mas uma perspectiva de apoio, né, de potencializar aquilo que a pessoa já tem. Então, as mentorias, elas vêm muito para que a pessoa possa falar ali, o empreendedor fale das suas deficiências, minha questão hoje com o meu produto é essa, não consigo vender, ou pensar a reformulação disso para que ele não perca, né,
e saia do intuito principal da vida dele, que é trabalhar com o que ele gosta, ou trabalhar com aquilo que sustenta a família dele, e que ele tenha acesso a mais informações. Então, a gente fez parcerias com universidades federais e públicas, com empresa júnior, com pessoas que são CEOs de grandes empresas, que toparam fazer essa mentoria. Legal demais. A produção dele, dessa forma com que ele está vindo, ele já estava vindo o dia antes de quando rolou a pandemia, ou vocês startaram ele agora? A gente startou ele agora. A gente entendeu que era o momento de colocar alguma coisa na rua com o intuito de arrecadar e apoiar pessoas. De capacitar, né, também, né? Isso. Legal. E aí a gente começou a produção dele agora. Tá sendo bem legal a repercussão. Os empreendedores estão sendo bem assistidos também. Inclusive, a gente depois pode falar mais sobre essa perspectiva das doações, mas está sendo bem legal a experiência. Depois deixar os dados todos para o pessoal que está ouvindo aqui poder participar, né? O carro-chefe do festival, o conceito do festival é sustentabilidade, criatividade e periferias. Então, o que a gente fez? A gente linkou a arte, a cultura, a música como catalisadores de ações sociais e ações de impacto sociocultural. Então, a ideia é a gente buscar, através da visibilidade artística e da potência da rede artística, apoio para as pessoas que estão lá na ponta, que são, no caso, os empreendedores. A gente pretende fazer outras edições, né? Espero que dê certo, acho que sim, para que a gente possa apoiar outros setores também que estão em situação de vulnerabilidade. Então, o foco do festival é linkar tudo isso para assistir uma demanda social. Então, o projeto ele já está acontecendo? Sim, ele já está acontecendo todos os domingos de maio. A parte artística e cultural, né, a programação, ela acontece todos os domingos, envolve práticas, enfim, físicas, com yoga, personal trainer, envolve bate-papo, a gente tem vários bate-papos super interessantes e também discotecagem e shows. A intenção é mobilizar a rede para levantar essas doações e no mês de junho a gente começa a segunda parte, que é a parte de cuidar desses empreendedores com as mentorias, né, e continuar a arrecadação. E onde que o pessoal assiste? Você pode assistir tanto pelo Instagram do Xepa Festival, como pelo YouTube também no Xepa Festival. Então a gente está em 2 plataformas. @Xepa Festival com X. Isso. Massa. Legal demais, hein, Cissão? Parabéns. Parabéns, muito bom. Agora vamos, Marcelo. A gente está na rua também com o Festival Favela em Casa, né? Que é um festival pensando o campo cultural periférico, então os artistas, mas também a galera dos coletivos, os produtores, os cineastas, então todo o aspecto cultural das periferias. O Favela em Casa, ele nasce dessa necessidade, né? Eu e a Andressa, a gente trabalha com cultura na periferia. Eu hoje estou trabalhando enquanto artista visual, então um pouco com fotografia, com audiovisual. E a Andressa Oliveira trabalha com o mundo do funk, trabalhou muito tempo na Liga do Funk e hoje é gestora da FEMA Produções, que também tem o Ocupa Funk, então trabalha muito com essa área de música. E a gente falou, a gente tem que pensar alguma coisa também para a galera, para os artistas, né? E aí a gente pensou o Festival Favela em Casa, convidou algumas produtoras para estar junto com a gente, então o próprio Rico Manzano que está aqui com nós, da Aquarium, a Boia Fria Produções. Prazer enorme estar lá. A Ubuntu e a Zion Produções. Então a gente fechou um grande time para poder pensar essa remuneração dos artistas, né? Porque a maioria dos festivais a gente via essa questão que era, primeiro a gente juntar os artistas para depois a gente arrecadar. E a gente tinha essa preocupação também do entretenimento, né? Da cultura não só como entretenimento, mas também como geração de renda para esse público específico. E aí a gente falou, a gente pode buscar recursos para já contratar artistas em primeira mão, e a partir desses artistas a gente conseguir levantar mais recurso para conseguir ajudar mais coletivos culturais de periferia do Brasil inteiro. Então hoje o festival ele tem 70 apresentações com 17 estados brasileiros presentes, todas as regiões,
Então, com grande número de mulheres, o festival é a maioria de mulheres, 37 mulheres, 28 LGBTs, com apresentações indígenas. Então, a gente prezou muito pela diversidade nesse time do festival, tanto em toda a estrutura do festival. Então, a maioria da nossa equipe são de pessoas periféricas, do design, a comunicação, até o próprio time mesmo que vai se apresentar nesses próximos dias aí. Pô, legal, Mar. Bom, fala também um pouco do line-up pro pessoal saber quem já tá confirmado. Boa, a gente tem um line-up muito diverso, né? Como eu disse, além do musical, a gente tem poesia, tem teatro, tem filme. Então, o line-up ainda está sendo construído, tem algumas surpresas aí no caminho, mas por enquanto eu posso falar alguns nomes. A gente tem conosco a Duda Pimenta, que é uma artista incrível, infantil, que tem construído... É muito legal, né? A gente vê crianças pretas sendo protagonistas. Então, para dialogar também com as nossas crianças pretas de periferia, a gente tem Felipe Marinho e Kimani, que são do Slam. Kimani hoje que é a finalista pelo Brasil na Copa do Mundo de Poesia, que logo menos aí que esperamos que ela traga esse caneco para casa. Temos alguns filmes aí, enfim, a programação tá repleta, mas a gente vai segurando, soltando aos pouquinhos. Quem quiser acompanhar, pode ir lá no Instagram, @Festival Favela em Casa, em todas as redes, na verdade. Instagram, Facebook, Twitter, tudo @Festival Favela em Casa. Maravilhoso! É legal demais, Marcelo. Diz pra mim, tem uma previsão de quando é que começa esse festival pra gente assistir? Bom, o festival vai rolar entre maio e junho, então a gente tá fechando as datas aí, mas quem quiser acompanhar, só ir lá nas redes, a gente vai em breve soltar data, line-up completo e todas as informações aí do festival. Tem muitas surpresas por aí. Eu queria voltar num ponto aqui, Cissa, que você levantou sobre o projeto Afrotrampos. Como que faz, se alguém que está ouvindo que quiser entender um pouco mais ou quiser fazer parte, se quiser contar um pouco mais detalhado como que funciona, ia ser bacana. Massa, gente, estou muito feliz de fazer parte desse podcast, amando o Marcelo, mas vou focar aqui na pergunta. O Afrotrampos é uma rede, eu costumo dizer que ele é uma ação afirmativa. Por quê? O acesso das pessoas negras no mercado de trabalho, ele não é tão fácil quanto para pessoas não negras, né? E desde que ele surgiu, ele vem com ações pontuais, apoiando tanto profissionais. Então, se você é uma pessoa negra e está saindo da faculdade, precisa adentrar no mercado de trabalho, almeja ou pensa de alguma forma em se profissionalizar, a gente tem vários braços de atuação. Então, a gente tem esse braço em que a gente faz essa ponte entre grandes empresas, sugerindo pessoas, inclusive sugerindo empresas de RH especializadas em diversidade. Isso nível Brasil, né? Isso, no Brasil todo, como a Empregue Afro, né, que é uma parceira nossa também, em que a gente fala, tem aqui uma demanda, né, por diversidade dentro dessa empresa, a gente tem um banco de profissionais aqui que podem adentrar e podem assistir, mas também a gente preza muito pelo campo do acesso à informação, né? Então, a gente faz parceria, por exemplo, com bolsas, né? A gente vai, por exemplo, em escolas profissionalizantes, a gente consegue bolsas gratuitas e depois a gente faz um chamamento aí nas redes do Afrotrampos para que esses profissionais possam concorrer a essas bolsas e fazer aí os cursos das mais diversas áreas. A gente também faz, por exemplo, apoio para feiras. No último Koala Festival, a gente fez a curadoria e foram todos os empreendedores que estavam expondo ali na feirinha do Koala eram afroempreendedores. Eles não pagaram nada para expor, porque normalmente você tem que pagar para expor. Então a gente fez uma parceria com o Koala para que ninguém, enfim, tivesse um custo para expor seus produtos. A gente fez a mesma coisa com a Globo, com um festival da Globo que chama Menos 30 Fest, enquanto a gente colocou 200 empreendedores ali para vender suas coisas, também priorizando mulheres, priorizando LGBTs, priorizando pessoas pretas e periféricas, né? Então a rede, ela atua como um catalisador mesmo para que as pessoas pretas dentro do mercado de trabalho elas tenham esse apoio. No Facebook, você sendo uma pessoa negra que tem produtos aí para vender, que está começando a sua marca, a gente coloca lá também no grupo, você conversa com mais 30 pessoas. Poxa, quero contratar uma profissional, quero que essa pessoa seja uma pessoa preta. Jogo lá no grupo, eu também encontro essa pessoa.
Nesse ano de 2020, a gente já estava num processo de estruturar uma plataforma. Com o coronavírus, esse processo retardou, né? Porque, enfim, outras prioridades. Mas, assim, em breve ele vai se tornar uma plataforma mesmo que a gente consiga centralizar todas essas informações. Então, a gente sempre está divulgando aí vagas, a gente está sempre fazendo ponte com empresas para que a gente consiga acessar e fazer essas pontes. A iniciativa maravilhosa. Legal. Parabéns. Nossa, 30 mil pessoas, Cissa. Menino, e foi igual, olha, foi do nada. A gente criou lá o grupo e foi divulgando para amigos, falando sobre ele. E aí as próprias pessoas foram colocando ali os seus amigos, os seus familiares. E é muito interessante porque ele anda sozinho, assim, ele é muito orgânico, o projeto. E aí a gente está agora trazendo mais força para ele, para de fato apoiar mais pessoas. Quando sair a plataforma, avisa a gente que a gente dá a notícia aí no Música em Rede, nos canais. Nossa, super demais. E o Marcelo, ele tem um projeto bem interessante que eu sei, que envolve mães e periferia. Se ele quiser falar um pouquinho disso, eu acho um projeto maravilhoso. Boa, o segundo projeto também que a gente está tocando é o Pela Vida de Nossas Mães, que é um projeto que a gente criou a partir da morte da dona Cleonice, que era uma empregada doméstica no Rio de Janeiro. Foi a primeira morte no Rio de Janeiro por Covid-19, porque os patrões dela estavam contaminados e ela foi contaminada também. Foi a primeira morte do Rio de Janeiro, e assim a gente juntou vários filhos de empregadas domésticas e diaristas do Brasil inteiro num manifesto e conseguiu algumas coisas, né? A gente conseguiu que o Ministério Público do Trabalho fizesse uma nota técnica pedindo para que as empregadas domésticas e diaristas fossem dispensadas, e a gente continuou numa campanha por uma quarentena remunerada, né? Então, algumas mulheres que não estavam conseguindo ser remuneradas pelas suas patroas, o próprio Pela Vida de Nossas Mães conseguiu arrecadar dinheiro e conseguir fornecer cestas básicas e ajudas de custo para essas domésticas diaristas do Brasil. E também a gente tem movimentado hoje uma campanha internacional. A gente foi até essa semana destaque no The Guardian e na BBC para conseguir mobilizar essa campanha internacionalmente, né? Para outros países que têm empregadas domésticas e diaristas consigam deixar essas mulheres, essas trabalhadoras em quarentena remunerada para evitar o risco de contaminação, porque a gente sabe quem são essas mulheres, né? São mulheres pretas, são mulheres que mantêm comunidades e favelas de pé. Então, a batalha Pela Vida de Nossas Mães é para manter essas mulheres em casa, e é também o lugar dos filhos, né? Esses filhos conseguiram acessar a universidade, que conseguiram estar em outros lugares da sociedade, usar dessas vozes em defesa dessas mulheres. E tem aquele projeto Outras Quarentenas também, né? Isso. Quem quiser seguir o Pela Vida de Nossas Mães, vai lá nas redes, todas as redes sociais também, @Pela Vida de Nossas Mães, acompanhem lá. E Outras Quarentenas é o meu processo de criação artística no Instituto Moreira Salles, onde eu tenho feito documentação artística de como a periferia tem passado, a periferia da Grande São Paulo, né, tem passado nessa quarentena. Então eu tenho recebido arquivos diariamente, então fotos, vídeos, relatos, textos, áudios de pessoas da periferia da Grande São Paulo, e toda semana eu monto um vídeo contando um pouco do que são esses processos para a galeria do Instituto Moreira Salles. Então a gente está essa semana do dia 17, e todos os ensaios estão disponíveis em ims.com.br/convida/Marcelo Rocha. ims.com.br/convida/Marcelo Rocha. Show de bola! Legal demais, gente. Lembrando que o Música em Rede também acontece ao vivo de segunda a quinta-feira às 19 horas no nosso canal do Instagram, @Música em Rede Oficial. E essas entrevistas posteriormente são adaptadas para o nosso canal no YouTube. Certo? Então vamos conferir aqui um trechinho do papo que rolou com a Fabiane Pereira, do Papo de Música, e também o próprio Marcelo Rocha, que está hoje aqui com a gente, que também passou por lá no nosso programa. Vamos ouvir um trechinho. Quando um artista periférico é contratado numa casa de cultura, ele consegue avançar, consegue expandir, consegue ir ganhando mercado para gerar economia para a cidade. A gente pode olhar muitos exemplos da maioria dos MCs do funk, que hoje geram
muito arrecadação para o Estado. Então a gente tem MCs que sozinhos, só de ICMS, pagam milhões. Mas uma coisa muito importante são as marcas abraçarem essas iniciativas. Porque a gente tem várias marcas aí que apoiam e que batem no peito dizendo que apoia a classe artística e apoia a arte e a cultura, mas agora a gente precisa de fato que esse apoio venha através de verba. Então, se você apoia um festival e esse festival no primeiro momento não vai acontecer, como é que a gente pode remanejar essa verba para que essa verba seja direcionada para o digital? A gente vai precisar disso nas próximas semanas, né? Bom, pessoal, estamos chegando aí aos finalmente. Vamos então para nossas considerações finais. Cissa, Marcelo, Rodolfo, querem deixar um alô final para a galera? Gente, queria agradecer o convite, é sempre uma honra estar com vocês. Adoro Música em Rede, acho um projeto super necessário. Para todos aí os ouvintes, sigam aí o Shepa Festival, o Afrotrampos, cuidem da saúde, cuidem da família, se informem. Tentem somar, principalmente com projetos como Favela em Casa, outros projetos que apoiem pessoas em situação de vulnerabilidade nesse momento. Acho que juntos a gente consegue sair dessa. Boa, eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem se unido, tem conversado, acho que mais do que ter feito coisas, a periferia nesse momento tem criado tecnologia social para um futuro. Então esses festivais, essas iniciativas, não só culturais, mas em todos os âmbitos sociais, políticos, financeiros, econômicos, a periferia tem dado uma aula para o mundo e para a sociedade de como a gente tem que fazer e do mundo que a gente quer num futuro próximo, né? Não que a gente precise se virar para fazer as coisas, mas que a gente possa estar em sintonia e que não chegue a esses extremos. Então, queria agradecer pelo convite, uma honra estar do lado da Cissa, tem esses trampos tão massas. Eu acho que eu acompanho a Afrotrampos há muito tempo, já procurei emprego lá. Já procurei e consegui, detalhe, tem testemunho aqui. Mas agradeço muito pelo convite, eu acho que é importante a gente divulgar essas iniciativas e você também de periferia que está ouvindo, pense em iniciativas, movimente sua quebrada, é muito importante a gente estar ativo nesse momento e se não conseguir, também fique suave porque é isso. A gente tá construindo coisas para um futuro novo. E você que não é de periferia, apoie essas iniciativas. Compartilhe, dê dinheiro se você tem dinheiro, porque é muito importante a gente conseguir movimentar tudo isso e mantermos vivos, todos nós. Aproveitando o gancho, Cissa, como é que o pessoal pode fazer para contribuir para o Shepa Festival? Além de divulgar, né, bastante, a gente tem um link na Perfintoria chamado Shepa Festival, arrecadando recursos para pequenos afroempreendedores. O link está na bio do Instagram do Shepa Festival e também está na bio do Afrotrampos. Então é só procurar nas redes que o link está disponível. E, por favor, doem se puder e compartilhem se puder. Maravilhoso, gente. Para a gente é uma honra estar com vocês aqui, conversar com vocês, entender todos esses caminhos maravilhosos que vocês abrem e esses insights que vocês trazem. Obrigado demais por trocar essa ideia com a gente. Valeu, Cissa. Valeu, Marcelo. Inspirar a gente. Valeu. Valeu. Chegamos então ao fim do nosso podcast. Mais uma vez, obrigado a Cissa, obrigado Marcelo pela presença e pelas informações. É isso, obrigado Cissa, obrigado Marcelo. E lembrando, pessoal, que o Música em Rede é transmitido ao vivo de segunda a quinta-feira a partir das 19 horas no nosso canal de Instagram, @Música em Rede Oficial. Siga também nossa página no Facebook, @Música em Rede Oficial, que postamos todas as notícias, os links que compilamos para apresentar no programa. E também siga nosso canal de YouTube, Música em Rede, com todas as entrevistas gravadas e outros conteúdos sobre o mercado da música. É isso, pessoal. Até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cissa. Valeu, gente. Valeu. Valeu, gente. Nós que agradecemos aí o convite. Foi uma honra. O podcast Música em Rede é produzido e distribuído pela Clave. Para saber mais sobre as nossas criações, nos acompanhe pelo Instagram clave_music e pelo site clave.com.br.